Seja bem-vindo a mais uma quarta viva da PIB no Parque Anchieta. Espero que você vivencie momentos de adoração, de comunhão, de edificação na palavra de fortalecimento da sua fé. Então permaneça conosco durante toda esta celebração. Em Hebreus 13, 8, nós lemos o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Os problemas são inevitáveis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas a mesma palavra também diz que o seu amor para nós nunca falha. Deus está conosco todos os dias e Ele nos ajudará a superarmos todas as nossas dificuldades. Celebre o Senhor juntamente conosco a partir desta canção. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Boa noite, queridos irmãos. A graça, a paz e a alegria do Senhor seja com todos.
Gostaria de dividir com vocês hoje um texto que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Esse texto tem falado muito ao meu coração e eu espero que fale ao teu coração também nesta noite. Diz assim o texto do Senhor: Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o rei deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e aos seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante de todos os seus chefes e todos os carros, e com ele de noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os seus bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromos, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades de si. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Que história triste a história do rei Jeorão. Esse texto ele tem falado realmente muito ao meu coração, porque nós estamos constantemente orando, buscando ao Senhor bênçãos para a nossa família, para os nossos filhos, né? E algumas atitudes que nós tomamos ao longo da nossa vida faz diferença na vida dos nossos filhos. Então a pergunta que eu quero deixar para você como texto, como título, tema dessa noite: que filhos, que tipo de filhos pretende deixar na terra? Esse texto é bem interessante,
Porque os 4 primeiros versículos falam a respeito do rei Josafá. O rei Josafá, ele tem, no livro de 2 Crônicas, 4 capítulos falando a respeito dele. E a respeito do seu filho Jeorão, tão somente 16 versículos. Josafá, ele assumiu o reino após a morte de seu pai, o rei Asa, que também andou nos caminhos do Senhor. Josafá, ele agradou o Senhor com as suas atitudes, viveu uma vida reta diante de Deus, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando o Senhor em tudo aquilo que ele ia pôr a mão, em tudo aquilo que ele ia fazer, ele apresentava ao Senhor, derrubou os altos, derrubou tudo aquilo que não era proveniente do Senhor para agradar ao Senhor. Mas Josafá, assim como nós, cometeu erros na sua vida. E eu me lembro com muita satisfação a pregação do pastor Ricardo Félix aqui na igreja no dia 16 de janeiro. Ele iniciou a sua mensagem fazendo a seguinte pergunta. Ele perguntou sobre as influências do nosso passado em relação ao nosso futuro. Era uma pergunta simples, mas que eu parei para pensar e que me trouxe a esse texto, né? Quando o nosso passado influencia no nosso futuro. Eu vejo nesse texto a influência de Josafá na vida de seu filho. Veja que Josafá, ele assumiu o reinado de seu pai, o rei Asa. Ele faleceu. O rei Asa andou nos caminhos do Senhor. Josafá andou nos caminhos do Senhor. E por que Jeorão também não andou nos caminhos do Senhor? Aí é que vem coisas que eu preciso dividir com você. No capítulo 18, verso 1, o texto diz assim, 18, verso 1, também de 2 Crônicas. Diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Veja que, quando é que Josafá se aparentou com Acabe? Quando ele casou seu filho, seu primogênito, Jeorão, com a filha de Acabe, Atalia. Ali ele fez aliança com Acabe, aliança essa que desagradou o Senhor, tanto que ele foi advertido pelo profeta Jeú, no versículo 2, capítulo 19, que diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei de Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Veja que Deus, ele não gostou daquela aliança feita de Josafá com Acabe, quando ele casa o seu primogênito com Atalia, filha de Acabe. Ele recebeu ali a palavra do profeta, e pelo texto a gente percebe que Josafá não se arrependeu dessa aliança feita. Ele passou por cima, porque o profeta ainda dizia para ele no verso 3: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. E eu fico pensando, queridos, muitas das vezes nós também agimos da mesma forma. Estamos na igreja, somos assíduos, oramos, intercedemos uns pelos outros, buscamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas posses, dizimamos, fazemos todas as coisas corretas, mas às vezes nós também cometemos erros. E o erro de Acabe foi ter feito, o erro de Josafá foi ter feito aliança com Acabe, quando casa o seu primogênito, aquele que viria a reinar sobre a terra, com a filha de Acabe. Deus se indignou, Deus não gostou, Deus reclamou com ele, como Deus reclama comigo e reclama com você. Por isso, às vezes, nós precisamos, eu reflito muito nessa mensagem do pastor Ricardo, no dia 16 de janeiro de 2022, porque nós precisamos, vez por outra, também fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos as coisas que nós temos feito, se as coisas que nós temos feito têm agradado ao Senhor ou não. Às vezes a gente comete coisas e a gente sabe quando a gente peca, a gente entende quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus. O que a gente precisa fazer? Ir lá e consertar. Lembro do rei Ezequias, né, quando ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo que ele iria morrer. O que ele fez? Ele pranteou, ele chorou, ele orou e ele pediu ao Senhor misericórdia. O Senhor o que fez? Deu a ele mais de 15 anos de vida, sabe?
Então, nós também precisamos fazer essa introspecção, olhar os nossos erros, as coisas que nós temos feito e que desagradam ao Senhor, e refazer, e recomeçar. Às vezes, parece que nós temos uma coisa muito interessante que a gente vê, pais muito preocupados com os seus filhos, preocupados em dar o melhor estudo, a melhor escola, o melhor de tudo, e isso é muito bom, isso é muito legal. Mas eu também vejo pais que falam exatamente assim: enquanto você estiver dentro da minha casa, comendo da minha comida, você tem que me respeitar. Querido, filho tem que respeitar você a vida inteira. Filho é teu filho a vida inteira, ele não é filho só até os 18 anos não, quando ele começa a trabalhar não. Ele é teu filho até o fim da vida, sabe? A ideia que eu entendo no texto, Josafá não deveria ter permitido que seu filho se casasse com Atalia, com pessoas estranhas, vivendo uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus ele quer que façam. Mas Josafá, ele além de ter casado, ele não se arrependeu, ele se aliou a Acabe, foi com Acabe até a guerra, e nessa guerra Acabe acabou morrendo, e ele continua a sua vida. E o texto, ele nos chama a essa reflexão, quando ele começa falando os 4 primeiros versículos do capítulo 21, fala exatamente dele. A gente percebe aqui que, olha, Josafá, ele se preocupou muito, né? No verso 3, né, diz exatamente assim: seu pai lhes fez muitas dádivas, de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda as cidades fortificadas de Judá. Porém o reino deu a Jeorão. Ou quer dizer, todos esses bens materiais, ouro, prata, riquezas, cidades fortificadas, ele deu aos outros filhos, mas o reino ele deu a Jeorão, aquele que menos merecia, aquele que ele deu. E a gente tem um exemplo clássico dessa situação de que a primogenitura nem sempre é daquele que nasceu primeiro. A gente lembra de como agiu Israel, Jacó, depois chamado de Israel, quando o seu filho, seu primogênito, Rúben, violou o seu leito matrimonial. E o que ele fez? Ele tirou a primogenitura de Rúben e deu a quem? Ao final a José. Na verdade, primeiro a Judá e no final a José, como nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 2. José foi tido como primogênito, e na verdade ele não foi aquele que nasceu primeiro, mas ele era o primogênito, considerado o primogênito filho de Israel, ou Jacó, como preferir. E nós temos que parar e pensar nisso. A responsabilidade enquanto pai é a vida inteira, não é somente quando ele faz 18 anos. É opinar sim no namorado, na namorada, na noiva, se é da vontade do Senhor, se não é. Casamentos estranhos, mistos, traz consequências na vida inteira. E você vê que Josafá, ele não se arrependeu, tanto que ele faz novamente, depois de tudo isso, ele faz aliança com a família de Acabe, quando ele se junta a Acasias, filho de Acabe, para construir navios para enviar para Tarsis. Deus não permitiu que aqueles navios fossem vendidos, quebrou a todos, trouxe grande prejuízo material para Josafá. Mas Deus não permitiu, e novamente o Senhor, por sua misericórdia, ele chama a atenção de Josafá a respeito dessa atitude dele, de novamente se somar à família de Acabe. Queridos, pessoas que não convivem no nosso meio não devem se juntar a nós. Casamento misto traz prejuízo para a nossa vida, trouxe prejuízo para a família de Acabe. Quando a gente lê a história de Jeroão, é uma tristeza muito grande. A sua morte, o que diz como é que foi a sua morte? Ele tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém. O seu povo, quando ele morreu, o seu povo não lhe queimou aromas, como fez aos seus pais, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi. Imagina o que é morrer, um rei morrer e não deixar saudade, um rei morrer e ninguém se entristecer com a morte daquele rei. Meu irmão, que filhos você pretende deixar quando você partir daqui? Qual a qualidade desses filhos? Que tipo de filhos você pretende deixar na terra para continuar aquilo que você começou? A gente precisa
pensar bastante nisso, nós precisamos refletir. 2 Coríntios 6, 14 e 18 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido, quando tomamos atitude sem consultar ao Senhor, somos fadados ao fracasso. Nossas alianças, nossos negócios, nossas famílias, nossos filhos devem ser diariamente submetidos à vontade do Senhor. Precisamos ter certeza de que com as nossas atitudes, com a educação que damos aos nossos filhos, com a conduta que temos dentro do nosso lar, com a conduta que temos com os nossos subordinados, estamos agradando ao Senhor ou não. O Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem dirige a nossa família, é Ele que vai fazer prosperar os seus filhos, sabe? A gente precisa colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que a gente pretende diante de Deus, porque Deus, Ele tem prazer com aquele que divide com Ele, aquele que pergunta para Ele, aquele que apresenta para Ele os seus propósitos, os seus sonhos, os seus projetos, e por que não os seus filhos? Seu filho, a sua autoridade no seu filho não termina quando ele completa a maioridade. A sua autoridade sobre o seu filho termina com a sua morte. Aí termina. Procuremos agradar ao Senhor em tudo, para que não tenhamos na nossa vida a tristeza de deixarmos filhos infiéis, filhos que andem como andou Jeorão, porque casou com Atalia, filha de Acabe. E a gente sabe que lá a gente vê uma sequência de reis que vieram a partir da linhagem de Acabe, e que existe uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. E se existe isso na sua família, a gente precisa quebrar isso hoje. Eu torno a perguntar: que tipo de filho você quer deixar na terra? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra entre no teu coração, que ela possa trazer para você conforto, porque você tem feito conforme diz a palavra. E se você não o tem feito, o momento é esse, o momento é agora. Vamos orar? Senhor, te somos gratos, meu Senhor, por essa noite que o Senhor nos deve, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxesse ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco. O Senhor continue, Senhor, dirigindo os nossos passos, enchendo os nossos corações da Tua presença, para que as nossas atitudes, para que os nossos atos glorifiquem e exaltem o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito venha trazer a cada um de nós, Senhor, trazer à memória aquilo que nós esquecemos, aquilo que nós fizemos e não Te agradamos, para que possamos, ó Deus, ainda nos arrepender e transformar a nossa vida e mudar, Senhor, a nossa posteridade, e que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor, que as nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor, e que vida seja em abundância, Senhor, em nosso viver, em nossa família, em nossa casa, em tudo aquilo que nós temos feito. Obrigado, meu Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.